Bom dia, Cris. Cadê você? Junte-se a nós. Bom Olá, que bom te encontrar aqui. dia, Tudo bem? muito bom. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Bia. Estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de estar na sua casa, Guilherme, com a coluna que Hum, está publicada hoje pela segunda semana e aqui ao vivo com vocês também, sempre à disposição para a gente conversar sobre esse tema que é tão duro, mas tão importante que a gente fale sobre. Eu vi a abertura de vocês, Bia. Obrigada pela escuta. A Bia falou da voz ativa, é algo que é uma bandeira mesmo que eu tenho falado, porque é muito comum o título estampado nos jornais ser a mulher morre, mulher é arrastada, mulher é morta, mulher assim, são as coisas mais estapafúrdias, né? Mulher olha o celular do marido e é morta. Então a gente vai assim justificando esse crime bárbaro e colocando a mulher como o sujeito de uma história que realmente está sendo causada pelos homens. Então, enfim, estou feliz de ter voz para esse tema e agradeço ao Amado Mundo por me dar essa voz também. E estou muito. Você falou no começo do programa, né, Guilherme, o que, que te estressa? É um tema. Muita gente me pergunta como é que se aguenta, como é que se aguenta. É um tema muito difícil e me estressa muito quando ele não é bem dado, quando as pessoas não dão a atenção. Quem me acompanha vê que isso me estressa, porque eu acho que o que me consola, o que me faz seguir é realmente a gente é, tirar esse crime da invisibilidade que ele tem, do silenciamento que ele tem. Aí eu fico um pouquinho mais apaziguada. E a última semana, né, os últimos 10 dias foram realmente de tirar o sono. É muita violência, a violência parece estar escalonando e ficando cada vez mais explícita. E aí um dos crimes que tomaram aí tiraram nosso sono foi esse crime do Cefete, esse homem, servidor que é a coluna de hoje, o servidor do Cefete desde 2014, um pedagogo que entrou para trabalhar normalmente, e o Cefete não tem um detector de metais, algo, ele entrou com com uma arma na mochila, ele é CAC, era CAC, entrou e matou duas servidoras que estavam trabalhando, e que depois soubemos a quem ele já vinha assediando moralmente e violentando psicologicamente. Elas já estavam um tanto acuadas, mas ele estava liberado por um laudo psicológico e psiquiátrico para trabalhar, foi trabalhar e deu covardemente tiros, numa por trás e na outra no rosto, enfim, matou as duas com tiros na cabeça e depois se matou. E aí que soubemos que ele é um CAC e que a arma, inclusive, estava regularizada, apesar dos sucessivos afastamentos por saúde mental e das questões que ele tinha, até de briga na justiça com o próprio Cefete, ele era um autorizado, né, a ter arma. Inclusive inscrito em clube de tiro. Enfim, estou falando demais, estou aqui para conversar com vocês, podem me interromper, o que vocês querem saber? Oi, Cris, que Bia. bom ter você aqui de volta e para conversar sobre esse assunto. Já estava te acompanhando aí nos últimos dias nas redes também. E você conversou com o diretor-geral do Cefet do Rio, Maurício Mota, né? O que ele diz sobre a situação desse servidor lá dentro da escola antes do crime? Bia, conversei com o Maurício Mota, que é diretor-geral do Cefet, conversei com ele bastante ontem, estava sentindo falta do Cefet se posicionando, né, na publicação das notícias, eu estava lendo muito sobre esse caso, eu ainda estou, e estava sentindo falta, ele falou pela primeira vez com a gente ontem, e ele me contou vários bastidores, assim, muito complexos do que foram esses um pouco mais de 10 anos que o João Antônio Gonçalves ficou no Cefet. Então ele era um servidor concursado, entrou em 2014. O Maurício disse que ninguém tinha reportado problemas com ele até mais ou menos 2019, e eu ouvi outros servidores lá de dentro em off que me disseram a mesma coisa. Teve um ponto considerado de virada nas relações do João Antônio lá dentro do Cefet, que foi durante a intervenção federal de 2019. Eu não sei se vocês lembram, mas eu trabalhava numa editoria do Globo que justamente cobria também educação. Então eu me lembro muito daquele momento, foi um momento, enfim, vocês se lembram depois da eleição de 2018, Bolsonaro assume a presidência em 2019 e começa um tensionamento em várias áreas, né, do Brasil, inclusive educação, meio ambiente.
Na educação, no Cefet, que é um centro federal de educação, o Bolsonaro faz uma intervenção e o então ministro Abraham Weintraub não permite que o diretor-geral para os Cefetes do Rio, que havia sido eleito pela comunidade acadêmica, que é justamente o Maurício Mota, que está lá hoje, o Weintraub impediu o Maurício de assumir o cargo. E colocou ali um assessor dele, depois sob protestos acabou trocando, mas não permitiu que o Maurício Mota assumisse. O Maurício só foi assumir o cargo em 2021 por decisão da Justiça. E aí, durante um período, o Cefet ficou sob essa intervenção do governo Bolsonaro. Eles chamam de período de intervenção federal, durou 1 ano e 7 meses. Nesse período, o diretor-geral nomeado pelo governo Bolsonaro colocou o João Antônio, que era um servidor concursado da divisão pedagógica do Cefet, num cargo de chefia. Foi a própria intervenção que depois o tirou do cargo de chefia, mas ele passou ali mais ou menos 1 ano num cargo de chefia dentro da divisão pedagógica. O que os servidores me dizem é, quando ele saiu desse cargo de chefia, não soube lidar com isso, e começou um tensionamento muito grande. E o Maurício Mota diz que quando ele assume a direção geral em 2021, começam a reportar a ele conflitos grandes entre João Antônio e as mulheres da divisão pedagógica. Aí eu perguntei para ele, quantas eram mulheres, né? Ele falou, não, que eu me lembre, praticamente o João Antônio era o único, talvez tivesse um outro servidor, mas a divisão pedagógica é majoritariamente composta de mulheres. E, ao que me parece pelos relatos que eu escutei, o João Antônio não suportava, como outras apurações, o Otávio Guedes tinha dito isso no primeiro dia na Globo News, não suportava ser chefiado por mulheres. Começou a questionar a qualidade do trabalho da divisão pedagógica, no entanto, queria ficar ali, porque uma das soluções encontradas, uma das primeiras soluções, foi afastá-lo da divisão pedagógica, mandá-lo para outro setor. E ele não aceitava, ele tinha como meta voltar para a tal da divisão pedagógica. O tensionamento foi tão grande, ele foi afastado. Primeiro ele se afastou algumas vezes por questões de saúde mental. Quando ele voltava, numa das vezes, houve uma denúncia das mulheres da divisão pedagógica à corregedoria por assédio moral. Aí o diretor Maurício Mota o afastou por medida cautelar, pelo máximo que ele conseguia naquele momento, que era 60 mais 60 dias, ficou 120 dias afastado. Em outubro de 2024 ele volta e o João Antônio apresenta um laudo, que é esse laudo que estão falando muito, um laudo psicológico e psiquiátrico particular, liberando ele para trabalhar. Os tensionamentos continuam. Quando tentam movê-lo para outra unidade, ele acende o que o Maurício conta que é o alerta mais grave. Ele vai ser entrevistado por outro diretor de outra unidade do Cefet, na tentativa de se afastar do Cefet do Maracanã, e ele diz para o outro diretor que não só ele não vai sair do Cefet do Maracanã, mas que ele não vai se afastar da divisão pedagógica, que ele vai voltar para lá nem que fosse a última coisa que ele fizesse. Com esse alerta ligado, Maurício Mota vai ao departamento médico do Cefet do Maracanã, e eles precisam acionar ali, e eu estou falando precisam porque servidores públicos, né, gente? Estamos falando de um instituto federal, então tem várias medidas que precisam ser tomadas bem oficialmente, não é como uma escola particular em que o diretor teria a carta branca para fazer isso. É tudo publicado em diário oficial, tudo. Então, eles precisavam de um laudo que teria que ser contratado externamente para ratificar o laudo particular do João Antônio de que ele estaria apto para trabalhar. Depois, ele conta, depois do João Antônio faltar 2 entrevistas com a junta médica, ele foi à 3ª entrevista e a junta médica liberou, ratificando os laudos particulares que ele tinha, o liberou para trabalhar. Qual foi, então, a solução que o Maurício Mota achou? Ele criou um departamento para trabalhar só com os alunos maiores de idade, porque eles já tinham medo das questões da saúde mental, mas veja, ninguém tinha medo dele entrar matando. Nunca isso foi falado ou aventado. Mas, como ele tinha muitas questões de atrito com as mulheres, ele queria minimizar, até porque os alunos do Cefet, ele diz, também sofrem, são 20 mil alunos para 1.500 servidores e que também enfrentam questões de saúde mental. Ele queria preservá-los, colocou para trabalhar com os alunos adultos e com um chefe homem. Isso foi em maio de 2025. João Antônio continuou batalhando e, enquanto isso, ele ia para o Ministério Público para questionar a decisão do Cefet, pedir para voltar para a divisão pedagógica. Daí ele entrou na justiça. E aí o Maurício Mota conta que para ele o gatilho final foi, no dia 25 de novembro, 3 dias antes do crime, a justiça negou o pedido do João Antônio Gonçalves para ele voltar para a divisão pedagógica, que era a meta dele.
Nesse meio tempo, ele já tinha sido chefiado pela Alane, num dos momentos que foi logo depois da intervenção federal, quando ele cai do cargo, muda, o Maurício Mota assume, entra uma diretora mulher na diretoria de ensino na qual ele estava trabalhando, e ele começa a responder para a Alane. E aí foi o maior tensionamento entre os dois, por isso também ele foi afastado de lá. Ele já tinha sido afastado, já não era subordinado à Alane. Mas durante todo esse período, as servidoras reportaram, sim, e o Maurício fala em muita violência psicológica. Ele conta que não era um sujeito que entrasse batendo a porta, batendo na mesa, não tinha ameaçado fisicamente as servidoras, mas era um cara de manipulação e violência psicológica. E elas tinham medo, sim. E, enfim, o Maurício me conta que ele fez ali tudo que ele na opinião dele, poderia ter feito. Então, tá uma situação, né, de tristeza geral, claro, o clima não podia ser outro, e agora eles estão preocupados como vai ser também a volta às aulas. Foi decretado um luto de 5 dias, na semana que vem eles voltam às aulas, e o Maurício Mota diz que as áreas mais abaladas com essa história toda foram justamente as áreas da saúde e a divisão pedagógica, que são as áreas que precisam dar atenção para esse tema e que, ao mesmo tempo, agora estão precisando de cuidado. Então, ele disse que o Pedro II já ofereceu ajuda dos especialistas deles, que tem ONGs especializadas em catástrofe, em tragédia, também se oferecendo para ajudar. Então, que agora ele está olhando para isso, ele está olhando também para como vai ser essa volta, né, e quais vão ser os próximos passos para o Cefet do Maracanã se recompor. O Cris, num ambiente de trabalho, é claro que a gente está falando de uma situação extrema, né? Mas a gente sabe que, não vou dizer todos os ambientes de trabalho, mas muitos ambientes de trabalho são marcados em graus diferentes por situações muito pesadas de violências de gênero. Existe a violência de gênero, que é o machismo diário, pequenos atos, né? Existe a violência de gênero na falta de promoção a mulheres, na desvalorização salarial de mulheres, isso é violência de gênero também. Existe a violência de gênero no assédio sexual, existe a violência de gênero no ambiente de trabalho também com importunação sexual e com outros tipos de crimes sexuais. E a gente está falando, no ambiente de trabalho, de um caso de violência de gênero extremo, que é o assassinato, o feminicídio. Olhando o macro numa empresa, né, o Cefet é um órgão público, mas, enfim, também tem que cuidar da gestão de pessoas da mesma maneira. O que pode ser feito preventivamente em relação ao todo disso, né? Eu citei vários exemplos aqui, você deve ter vários outros no repertório muito mais abalizados sobre isso do que eu. O que uma empresa pode e deve fazer em termos de gestão para conseguir minimizar esses riscos ao máximo? E aí a gente está falando de uma pessoa, de um caso, de novo, que foge completamente do padrão, né? Você não tem feminicídios frequentes, graças a Deus, em empresas, isso não é uma questão, mas é um caso extremo de violência de gênero que talvez, se houvesse, no caso do Cefet e em outros lugares que isso tenha ocorrido, uma postura preventiva, talvez pudesse ter sido evitado. O que você descreveria como um roteiro necessário em termos de gestão de pessoas? Nossa, Guilherme, obrigada pela pergunta. É super complexo mesmo, e a gente sabe, vem em várias camadas, não só eu sei de cobrir, como eu sei, infelizmente, de passar, porque nenhuma mulher no mercado de trabalho escapa disso, escapa de ser silenciada em reunião, descredibilizada em seu trabalho, escapa de ter a sua palavra tratada com mais desconfiança, escapa de ganhar menores salários, ou de não ser promovida, como você falou, como os homens. Então, eu acho que da parte, né, para a gente ser propositivo, da parte das empresas que estão interessadas em melhorar, porque muitas eu vejo, Guilherme, da minha cobertura, que fazem uma melhor estética, que falam que estão melhorando, mas quando você vai conversar com os funcionários e as funcionárias, não é bem assim. Por exemplo, compliance, que a gente sabe hoje que é uma ferramenta básica. Muita gente procura o compliance e fica sabendo depois, um dia, que o compliance vazou tudo, né? Que o compliance, em tese, tem uma cláusula de sigilo, não podem os acusados de assédio sexual saberem em detalhes, por exemplo, quem
quais foram as funcionárias, perdão, se elas não quiserem ser expostas. E o que a gente sabe é que, em muitos casos, tudo é vazado, todos os dados em detalhes, sob o argumento de que eles precisam se defender, então eles acabam sabendo quem acusou, o que deixa as mulheres normalmente acuadas. Então, já acompanhei casos em empresas em que as punidas foram as mulheres, muito frequentemente as mulheres que reclamaram, que gostam de usar essa palavra, que perdem os seus cargos e as suas promoções. Já tem casos expostos na mídia, inclusive, sobre isso. Então, o que fazer? Eu acho que a primeira ferramenta, que essa ferramenta de ouvidoria ou compliance tem que ser mais levada a sério, não é. E eu acho que as nossas gerações não estão se dando conta de que as gerações novas estão chegando aí sem medo de falar, está mudando o jogo, a gente está no meio de uma revolução. As mulheres mais jovens não estão mais entubando coisas que nós fomos, eu tenho 40 a mais, que nós fomos ensinadas a entubar. Então, eu fiquei em silêncio durante muitos anos da minha carreira, diante das maiores injustiças. As novas gerações não estão ficando em silêncio. Então, os compliances, eu sinto que ainda não estão acompanhando o quanto eles vão ter que lidar. Tem que lidar com seriedade, tem que dar segurança, acolhimento na escuta, sem acusar as mulheres, né, sem apontar o dedo, sem vitimizá-las, e realmente tomar atitude, porque o que a gente vê é um monte de homem em cargo de chefia que é violento, inclusive, que tem acusação de violência doméstica, que tem acusação prévia de assédio sexual, e as mulheres estão ainda acuadas no ambiente. E aí eu acho, Guilherme, que tem outras coisas além do compliance, práticas para o dia a dia, que é roda de conversa, palestra, estimular esse assunto dentro do ambiente de trabalho, e digo mais, não só o assunto do assédio no ambiente de trabalho, da violência de gênero no ambiente de trabalho, mas o assunto violência em casa também, violência doméstica, porque a violência doméstica contra a mulher também impacta a mulher no trabalho, e a gente não sabe acolher, a gente evita esse assunto, coloca as mulheres em situação de vergonha, de culpa, elas não têm acolhimento. Se a empresa faz a transgressora coisa de acolher uma mulher que sofre com violência doméstica, para ela, inclusive, se sentir segura para denunciar, eu acho que a gente começa a transformar um pouquinho. Então, além, claro, em última instância, a gente ter mais equilíbrio, não só salarial, que é o básico, mas equilíbrio de mulheres em cargos de poder. Do jeito que a gente está hoje, a gente tem poucas mulheres em cargos de poder, claro, historicamente, a gente teve menos acesso, especialmente as mulheres pretas. Então, quando a gente é alçada a cargos de poder, às vezes a gente precisa emular o masculino ou a própria violência de gênero para se manter ali. Então, eu já sofri violência de gênero por parte de mulheres, porque elas estão achando que elas precisam fazer aquilo para ficar ali garantindo os seus salários que, enfim, as pessoas precisam para sobreviver. Não estou julgando, não. Estou dizendo, enquanto a gente não tiver realmente um equilíbrio mais naturalizado, em que as mulheres em cargos de poder, além de tudo, sejam respeitadas, o que não aconteceu no Cefet, foi uma situação em que mulheres em cargo de chefia tinham um homem insubordinado que não aceitava a ordem de uma mulher, e aí a gente tem outra frente, que é uma frente que a gente precisa olhar e precisa falar sobre, que são os masculinistas que incentivam isso dentro do submundo da internet e que estão incensando esse tipo de cara, e que estão, inclusive, aplaudindo esse crime, a gente sabe disso. Então, muita gente falou, né, precisa expor a foto desse sujeito, precisa expor a imagem dele. Olha, francamente, eu tenho dúvidas, porque ele se matou e ele pode ser tratado por essa rede como um mártir. Então, as imagens de violência contra a mulher também, eu acho que caso a caso a gente precisa pensar a imagem da mulher levando 61 socos, a imagem da mulher sendo arrastada por um carro, são imagens que causam na gente gatilhos e extremo sofrimento nas mulheres. Eu tenho dúvida se elas mudam o mundo e a cabeça dos homens violentos, e diria mais, eu acho que os homens violentos se regozijam com esse tipo de imagem. Então é tudo muito ainda, Guilherme, complexo, sabe? E eu acho que a gente precisa mesmo mudar a nossa mentalidade, olhar para isso e falar disso todos os dias. Infelizmente dói, mas é necessário. Cris, Sim. e você citou aí algumas situações que você falou sobre as imagens, mas que estão ligadas a casos recentes também, né? E nos últimos 10 dias, o noticiário teve muitos casos, foram trazidos à tona muitos casos de violência recente contra a mulher, de crimes contra a mulher. Eles estão crescendo, eles estão ficando mais violentos, ou a gente está falando mais sobre eles? Qual é a sua leitura?
Olha, é uma conta muito difícil de fazer, porque nos dados ela está aumentando, mas a gente também está dando mais nomes, está comunicando melhor esse tema. A própria prevenção pode incentivar mais denúncias, mas o que a gente sabe empiricamente, e aí também a Silvia Chakian, que é uma promotora muito séria, muito respeitada em São Paulo, deu entrevista para o Café da Manhã na terça-feira, e ela diz que na visão do Ministério Público de São Paulo, os casos estão aumentando e estão ficando mais radicais, mais violentos mesmo. Ela fala em uso de machado, sabe, de ferramentas, uma violência muito extrema, e vocês sabem, tem uma característica comum ao feminicídio, que é histórica, e que ela fala que está muito acentuada, que é a coisa de caracterizar a mulher, né? Tem algo do feminicídio, da violência sexual, que é essencialmente a objetificação, o domínio, né? Um crime que a gente fala, mesmo o crime sexual, não é um crime de prazer, é um crime de poder, em que o homem quer demonstrar o seu poder sobre aquela mulher. E ele a trata como objeto ou como bicho, é menos do que um ser humano. E aí, no feminicídio, tem muito frequentemente essa coisa de modificar o rosto, as partes íntimas, as pernas, então os seios, descaracterizar o que tem de feminino, né, de conhecidamente feminino nessa mulher. Então, isso tudo, por isso que a gente chama misoginia e tem campanhas para criminalizar a misoginia, como o racismo e a homofobia são criminalizados, porque a misoginia é o ódio à mulher. Então, ela começa ali no que a gente fala que é o machismo estrutural, que todos nós somos educados a ser machistas e, né, desqualificar a mulher, fazer piadinha, e vai escalonando, e a gente vê que tem um comportamento típico misógino, que é esse ódio. E aí, Bia, para te responder um pouco do porquê, eu acho que a gente tem uma reação violenta às conquistas femininas, eu acho que essa vocalização do tema, dar voz às violências, está causando uma enorme reação, e, infelizmente, inclusive nas redes sociais, o algoritmo distribui e deixa passar o discurso masculinista violento contra a mulher. Então, tem homem nas redes sociais ensinando a nos matar, ensinando a nos estuprar. Isso passa e, às vezes, um vídeo meu em que eu comunico violência contra a mulher, eu preciso ficar mudando as palavrinhas para ele não ser derrubado. Eu não posso falar estupro, mas, na verdade, eu não estou incentivando, eu estou vocalizando para a mulher se defender. E esse vídeo é derrubado. Quando a gente sabe, porque vocês viram o vídeo do Felca, por exemplo, tem pedofilia rodando solta, tem exploração sexual de menores rodando solta. Então, tem uma responsabilização que a gente precisa fazer, que olha em quantas frentes a gente precisa falar disso. De toda forma, o discurso masculinista, é por isso que a gente viu no final de semana aquele maluco, que eu não preciso falar o nome, que é um red pill, ser preso por violência doméstica, para surpresa de ninguém. Esse sujeito tem um discurso violento nas redes sociais, ensinando os homens a nos violentar. Então, claro que ele é violento em casa, vocês tinham dúvida? Não tem nenhuma diferença. Então, a violência falada, ela também é violência, né? A violência na internet, ela é real. E eu acho que isso ainda não está sendo tratado com a cara de emergência que ela tem, Bia. Muito bom. Cris, muito bom ter você aqui na nossa casa, não é minha casa, é nossa casa, que é sua casa também. Fico feliz de ter esse tema contemplado aqui nos vários temas que a gente precisa tratar para gerar conversas para um mundo melhor, que é a nossa premissa. E você fazer parte dessa conversa nos orgulha muito. Bem-vinda agora, eu te falando aqui pessoalmente, bem-vinda, nos orgulha ter a sua coluna lá no amadomundo.com, ter suas participações aqui no Matinal, os seus comentários em vídeo também, que entram sempre semanalmente. Bem-vinda, e que seja a semente da gente dar passo a passo a construção no mundo mais justo também em matéria de gênero. Muito obrigada, assim seja, Guilherme, é um prazer estar aqui. Eu também tenho muito orgulho de ver vocês aqui nesse mega empreendimento Amado Mundo crescendo, fazendo eventos, fazendo site, canais. Estou muito orgulhosa de estar junto, tenho muito carinho por você, a gente trabalhou junto ali no Globo um tempão, eu acompanho o seu trabalho, sei que você também é um homem preocupado com esse tema, leio suas matérias sobre os casos que você já cobriu, muito importantes, de denúncia de violência sexual. Então, que bom que estamos juntos, que bom ter um homem também dando voz a esse tema e acompanhando a importância desse tema, e que bom estar com a Bia também, é um prazer, sou também sua fã, e me contem comigo sempre, podem chamar, sucesso para todo mundo. Bom dia.